Existe um natural atrevimento das mentes menos favorecidas e daquele que tem o padrão cerebral do afegão médio de achar que as coisas ligadas a processos espirituais são explicados à luz da física clássica ou da física contemporânea. E não é assim que acontece. A obra de Deus manifestada é explicada notadamente pela física clássica e, eventualmente, alguns fenômenos da física moderna. Muito bem. A física clássica está dividida em algumas partes que eu vou enumerar para você aqui. Depois, se você tiver um interesse sobre isso, é só você procurar por esses termos e certamente você vai se inteirar disso de forma mais adequada. Primeiro, para você conhecer, a gente quando sabe alguma coisa, a gente consegue ir para outro nível. E a outra coisa é quando você tenta, de alguma maneira, explicar as coisas que estão acontecendo com você. Não só explicar, mas também entender o que está acontecendo com você. Então vamos lá. A física, ela tem um segmento que estuda os movimentos e os efeitos deste movimento. Tá? Então, esse segmento da física é denominado de mecânica. A mecânica, o nome já é sugestivo, né? Então, a parte da física clássica ela é não só sugestiva, mas ela é intuitiva. E eu quero que você fique com esta expressão durante toda a nossa conversa aqui. A física clássica ela é naturalmente intuitiva porque ela parte de uma observação, e estas observações, quando faladas, quando dadas a saber, naturalmente a gente entende isso. É quase como um postulado, é como um axioma. Então você fala sobre um determinado fenômeno e você não precisa de muitas equações para entender isso aí. Por exemplo, tudo que sobe, desce. Você está na crosta terrestre, sob a ação da gravidade, tudo que você jogar para cima cai. Tudo que tem massa, tem peso, que você joga para cima, cai. Então, tudo que sobe, desce. Isso é ou não é intuitivo? Então, eu não preciso usar a lei da gravitação universal, o produto das forças inversamente proporcional ao quadrado da distância vezes a constante gravitacional. Eu não preciso escrever isso para você, para dizer para você que tudo que sobe, desce. Tá? Por exemplo, tudo que esquenta, esfria. Bom, tudo que esquenta, esfria, o que você quer dizer com isso, Flávio? Você não te convida, você faz um chá, você ferve a água, não sei em que altitude você está, se você ferver a sua água, ela vai ferver próxima de 100 graus, 98, 100 graus. 100 graus é na superfície, no nível do mar. Vamos imaginar que a sua água vai ferver a 98 graus, tá? Não vai tomar um chá a 98 graus, você vai queimar a língua, vai queimar a boca. O que você vai fazer na hora que você terminou de fazer o chá? Você vai esperar o chá esfriar. Isso acontece naturalmente. Você deixa o seu chá em cima da pia, ali abafadinho, tudo, até que os aromas das ervas ali produzam o efeito desejado. Daqui a pouco, a hora que ele estiver aí a 40 graus, 45 graus, é uma temperatura que, notadamente, você consegue, a tua boca, a mucosa, consegue impactar numa boa. Tá certo? Então, tudo que sobe, desce, tudo que esquenta, esfria. Eu dei esses dois exemplos. Esse segundo exemplo está ligado à termodinâmica, que é o que estuda, notadamente, o calor, né? Que estuda mecanicamente o movimento das partículas dentro de um material. Tá? O que acontece quando você coloca fogo na água, numa chaleira que tem água? Daqui a pouco a água começa a se movimentar. Então a termodinâmica estuda esse movimento das partículas com a transferência de energia da chama do fogo, que é essa energia térmica, transfere essa energia para a água, que esquenta a água e que depois que você coloca em cima da pia, essa energia se perde, fazendo troca de calor com o meio. Então nós estamos falando num segundo segmento da física, que é a termodinâmica.
Por outro lado, nós temos uma outra coisa que você enxerga o mundo, você vê o mundo. Né? Você vê o mundo através das cores, por exemplo. Eu, por exemplo, estou usando um óculos aqui. Se eu tirar o óculos, eu vou ter a minha visão por conta de uma deformidade no meu globo ocular. A luz que entra nos meus olhos deforma um pouco a imagem, ela fica meio embaçada. Então, para corrigir esta imagem, eu vou utilizar um óculos para que eu possa enxergar de forma adequada. Este segmento da física que estuda a luz, estuda a cor, estuda a formação da imagem que você enxerga, a manifestação da obra de Deus, o encantamento de um pássaro voando, a beleza de uma paisagem e do contorno de uma montanha, que é, notadamente, a obra de Deus. O segmento da física que estuda esse fenômeno é a óptica. Óptica, tá? Sem o P tem a ver com o processo de audição. Falando em audição, existe um outro segmento da física que é a acústica, que estuda o padrão vibracional das ondas sonoras. Se você está me ouvindo, é porque tem um alto-falante ali no seu dispositivo, pode ser no seu celular, pode ser no seu computador, na sua Smart TV, enfim. E esse alto-falante produz uma vibração mecânica a ponto de impressionar, a ponto de produzir uma vibração nos seus tímpanos capaz de permitir que você esteja me ouvindo e, sobretudo, compreendendo aquilo que eu estou falando. Né? Então, esse segmento da física é o segmento que estuda, o segmento denominado de acústica. E existe um outro segmento, que é outros dois grandes segmentos, que é a eletricidade e o magnetismo. A eletricidade estuda o movimento das cargas elétricas e as consequências desse movimento. Toda vez que eu tenho uma carga elétrica em movimento, eu gero um campo magnético. Toda vez que eu tenho um campo magnético e eu pego esse campo magnético, um ímã, por exemplo, e movimento ele próximo de um condutor que tem elétrons livres no seu condutor, a hora que eu movimento um ímã perto desse condutor, eu produzo o aparecimento de uma corrente elétrica nesse condutor. Elétrons se movimenta, gera campo magnético. Campo magnético se movimenta, produz fluxo de corrente elétrica. Essas duas coisas juntas se chama eletromagnetismo. Tá? O magnetismo também, especificamente o magnetismo, ele tem a ver com uma propriedade que alguns materiais têm de se atraírem. É o caso dos ímãs, é o caso dos materiais ferromagnéticos. Tá? Então, esses são os segmentos da física. A eletricidade. Hoje, por exemplo, você está me assistindo agora porque o instrumento que você está utilizando, ele está se movendo, ele está funcionando com base na eletricidade. Pode ser a tomada do seu escritório ou da sua sala, que você seja conectada ao televisor, ou mesmo a bateria do seu celular, que tem ali uma reserva de energia armazenada da forma, ela vai se manifestar na forma elétrica. A bateria, ela tem uma reação química ali, e é uma reação termodinâmica que produz uma quantidade de eletricidade com base numa reação química. Então, eletroquímica, eletromagnetismo, termodinâmica, óptica, acústica, mecânica, isso tudo dá... Tudo isso estudado pela física, quer seja pela física clássica, e depois nós temos a física contemporânea. A física contemporânea veio nos trazer um olhar um pouco mais abrangente, começando principalmente com a teoria da relatividade proposta por Einstein. Então, essa condição é a condição pela qual nós observamos e percebemos a obra do Criador. Então, da forma como o nosso planeta foi criado, e de acordo, inclusive, com o paradoxo de Fermi, vocês atentem para isso.
como o planeta Terra, existe uma infinidade de planetas muito parecidos com o nosso, com características muito semelhantes ao nosso planeta e cujas condições gravitacionais, climáticas, geomagnéticas dessas órbes planetárias, deveria haver outras manifestações de vida nessas órbes planetárias. Eu não vou entrar na discussão disso agora, apenas para dizer para você que assim como é na Terra, em Marte, em Júpiter ou em outro planeta qualquer, as leis da física, elas são universais. As leis da física são as leis de Deus. Então, você não tem para onde correr. Elas são absolutamente precisas, absolutas e seguem rigidamente, essas leis são seguidas rigidamente. Agora, quando nós entramos no âmbito subatômico, existe um segmento da física denominado mecânica quântica. A palavra mecânica, como eu me referi no início dessa nossa fala aqui, a mecânica é responsável por estudar os movimentos dos corpos ou das partículas e as suas consequências. Tá? Por exemplo, o que é uma consequência de um movimento? Vamos imaginar que você esteja no seu automóvel andando, transitando por uma estrada a 60 km por hora. Por exemplo, 70, 80 km por hora. Ninguém transita a 60 por hora. A não ser que... Bom, você está a 80 km por hora numa estrada. Se por alguma razão você entende que precisa frear o seu carro a 80 km por hora, você vai cuidadosamente diminuir a velocidade, diminuir a marcha, e isso vai produzir um efeito no seu veículo. Por quê? Ele estava a 80 km por hora se deslocando de um ponto a outro. Isto quem estuda é a cinemática, né? A partir do momento que você freou o seu carro, a velocidade que estava a 80 km por hora foi para, sei lá, para 20 km por hora, ou chega até parar. Então, quando há uma variação de velocidade, significa que o carro desacelerou. O que aconteceu a hora que você pôs o pé no freio? Esse movimento teve algumas consequências. Você foi jogado para frente. Por quê? Porque você tem uma determinada massa. E o teu corpo, né? Então ele estava numa condição. Daqui a pouco você freia, ele tende a permanecer nessa condição. Isso é inerente, isso é intuitivo. Eu não descrevi nenhuma equação, falei de física até agora aqui, de uma forma até consistente, e não falei nenhuma equação aqui. Não enumerei nenhum teorema aqui. É tudo intuitivo. Da mesma forma que tudo que sobe desce, tudo que esquenta esfria, todo objeto que está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Se você, por alguma razão, está dentro do seu carro e pisa no freio, você vai ser jogado para frente. Você vai receber... olha aqui, ó. Quase caiu o microfone aqui. Você recebeu o impacto no peito do teu cinto de segurança. Por quê? Por causa dessa condição chamada uma condição inercial. Então, dentro do contexto, dentro do conceito, dentro do princípio da mecânica para objetos grandes, a mecânica quântica agora tem um olhar para estas partículas subatômicas. Além dos elétrons, dos prótons e dos nêutrons, as múltiplas partículas que fazem parte da matéria, agora elas têm um comportamento mecânico, ou seja, ela tem um movimento, e esse movimento tem consequências. Se essa partícula se chocar com uma outra partícula, vai acontecer algumas coisas, elas podem se fundir, elas podem se dilacerar, pode produzir energia por esse choque. Então, tudo isso é consequência dinâmica, uma consequência do movimento. Só que isso acontece num ambiente diferente, por exemplo, do ambiente da estrada, que você está andando, viajando e vai ter que frear, por exemplo. Eu dei esse exemplo, que é um exemplo que todos nós já passamos por essa situação. Então,
as consequências decorrentes deste processo são diferentes dos processos grandiosos que acontecem aqui no planeta. Eu sempre brinco, a gente não consegue dar cavalo de pau em navio. Por quê? Porque o navio é muito grande, é gigantesco, ele precisa frear, parar um navio, demanda uma série de procedimentos. Entretanto, você está de bicicleta, você freia a bicicleta e vira, você dá cavalo de pau com a bicicleta, tá? Mas você não dá cavalo de pau com o navio. Nas partículas subatômicas tem algumas coisas que se parecem muito com isso. E quem estuda isso é a mecânica quântica. Não é física. Física é o segmento que estuda a parte fenomenológica. A mecânica quântica, que é o nome que se dá a isso aí, ela é responsável por estudar a dinâmica das partículas subatômicas. Onde isso é feito? Lá nos aceleradores de partícula. Onde isso é feito? Dentro de uma bomba atômica. Onde isso é feito? Dentro de um reator nuclear numa usina. É lá dentro que isso acontece. São nesses ambientes que se estuda sobre isso. E aí, aí um Zé Ruela achou que tinha que introduzir o pensamento, a mente do indivíduo para modificar o resultado de um fenômeno no âmbito da mecânica quântica, no âmbito subatômico. Ele achou que tinha que ter uma... Então, e tem mais uma coisa. Sai espalhando por aí que a física quântica explica. A física quântica não explica nada. E não é física quântica, é mecânica quântica. A mecânica quântica até hoje, presta atenção, você que é um clássico Zé Ruela, ativista quântico e lê Fritjof Capra. Você que tem essas babaquices na sua mente, tá? A mecânica quântica, ela não é intuitiva. A mecânica quântica, ela sai dos paradigmas clássicos, da compreensão que nós temos acerca das coisas de Deus e vamos para algo que não é intuitivo. O nosso cérebro, ele não está preparado para compreender a mecânica quântica. A mecânica quântica, ela não responde a nenhuma pergunta. Ela só faz... A mecânica quântica está fazendo pergunta até hoje. É quase um século de estudo. Até hoje vem fazendo perguntas. E a mecânica quântica não responde nada. Quando nós pegamos as equações que estão ligadas ao movimento das partículas, que está ligada ao processo do salto de uma partícula de um nível de energia para outro, como é que isso acontece? Por que esses pacotes de energia, por que é discreto isso, não é linear? Essas perguntas estão sendo feitas até hoje. E não existe, agora eu vou falar com muita serenidade, para eu não ser mal educado, como notadamente sou quando alguém vem falar sobre física. A física quântica explica. Repito, a física quântica não explica nada e não é física quântica, é mecânica quântica. Tá? Definitivamente, deixa de ser um imbecil. Tá? Então, não existe nenhuma variável. O que é uma variável? Aquilo que você coloca numa... Agora eu vou falar de equação. Aquilo que você coloca numa equação e você, a partir do momento que você coloca aquilo numa equação, você vai perceber que esta variável vai modificar o resultado desse processo. Vamos considerar, por exemplo, só para você entender o processo. Vou pegar uma variável. Sabe aquele teu carro que você estava andando na estrada a 80 km por hora? Se você pisar no acelerador, o que vai acontecer com a velocidade? Obviamente, vai aumentar. Isso é ou não é intuitivo? Sim? Pois muito bem. Se você estava a 80 km por hora, o espaço que você vai percorrer de um ponto a outro é o mesmo. Tá? Você está saindo de uma cidade, vai até outra e se compromete a andar a 80 km por hora.
Então você, dessa cidade até a outra, decorridos 1 hora, você andou 80 quilômetros. Agora, se você aumenta a velocidade e vai percorrer este mesmo percurso, o que acontece com o tempo? Claro, o tempo diminui porque você aumentou a velocidade. Então, a velocidade é uma variável, o tempo é outra variável. O que é constante nessa história toda? A distância entre a cidade A e a cidade B. Isso é constante. O que é variável nessa história toda? A velocidade e o tempo. Se eu ando mais devagar, eu demoro mais. Se eu ando mais rápido, eu demoro menos. Aí eu faço uma equação. O espaço percorrido Como é que eu meço velocidade? Velocidade eu meço em espaço percorrido pelo tempo. Se você olhar no seu velocímetro, você vai ver lá. Velocidade, quilômetro por hora, milhas por hora. Tá certo? Então, isto é uma equação e as equações têm uma variável. Para se estudar mecânica quântica, é evidente que é necessário algum tipo de ferramenta matemática para trabalhar com a parte fenomenológica, para fazer uma análise disso. Agora, eu queria, pasmem os senhores, os ativistas quânticos, os imbecis de plantão, os leitores de Feijóo e Capra, os caprinos da existência contemporânea, os planils, os terraplanistas da física quântica. Não existe nenhuma variável nestas equações que envolva o pensamento, que envolva essa intenção do experimentador, esta intenção do cientista de mudar a velocidade da partícula, de alterar a trajetória da partícula, que agora ela vai para um lado, agora ela vai para o outro, aí depois fica lá. Aí essa história da história da fenda dupla, que aí depois não tem o fenômeno no âmbito das partículas subatômicas simplesmente não obedece os parâmetros da física clássica, que estamos lidando com estruturas grandiosas. Uma bicicleta, um navio, um carro são infinitamente maiores do que um próton, um elétron, um meson, um bóson, uma partícula subatômica. Elas estão regidas por outros mecanismos, por outras variáveis. E o pensamento não está incluído, não está explicitado nesta operação. Não existe nenhuma variável que seja, para fazer uma coisa mais internacional, nenhuma variável com a letra M, de mind. Não existe nenhum sentimento envolvido nesse fenômeno. Então, as questões ligadas à espiritualidade, a comportamento, a sentimento, a emoção, nós vamos precisar arrumar uma outra terminologia. Vamos ter que nos adaptar a um outro paradigma e deixar a física quântica, a mecânica quântica, dá até raiva, né? Escapa. Deixar a mecânica quântica para os cientistas. Deixa que eles cuidem. Eles estão cuidando do movimento das partículas, estão estudando isso aí. Não precisa mexer com isso. Não te mete com isso. O afegão médio, a mente média das pessoas do mundo, não está preparada para entender a mecânica quântica. Isso não é natural, não é intuitivo. O que sobe e desce, o que esquenta e esfria, o que está mais pesado demora mais para parar do que o mais leve. Essas coisas são intuitivas. Agora, com relação à mecânica quântica, o buraco é mais embaixo, mas muito mais embaixo mesmo. Então, a nossa mente não está preparada intuitivamente para compreender essa fenomenologia. E aí eu vou
resolver os meus problemas de prosperidade com a mecânica quântica. O meu problema de materialização é por causa do colapso da onda. Aí porque a radiação do corpo negro teve uma variação discreta de energia e produziu um upgrade no meu estado de consciência. Você tem que ser muito Zé Ruela para fazer esse tipo de afirmação, né? Muito Zé Ruela. Então, ficamos com isso aí. Tá? Então, esse eu acho que foi, e deixei muito bem claro isso aí, e que isso sirva de lição para você. Você que ouve as pessoas falando a respeito de física quântica. Tá? Então, quando alguém fica numa rede social, ou no Instagram, ou no Facebook, alguma coisa assim, coloca lá, escuta, não é física quântica, é mecânica quântica. E qualquer coisa, manda falar comigo. Manda falar comigo que eu peito. Tá para nascer para me enfrentar. Tonto. Então, ficamos assim. Aproveite o seu dia. Faça o seu chá, deixa ele esfriar. Tá? Brinca com seus netos soltando foguete. Esse final de semana fiquei com eles, a gente estava soltando foguete. E estava brincando exatamente com essa ideia do foguete, o foguetinho de pressão. E estava brincando exatamente, dizendo isso para ele. Tudo que sobe, ele desce. Vamos lá, vamos soltar foguete. O foguete sobe. O que ele sobe? Desce. Então, essa brincadeira com os meus netos me chamou a atenção para esse vídeo que eu estou fazendo hoje com você aqui, e eu sou insistente com esse tema, tá bom? Bom, de todo modo, deixo a você um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau!